Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. Os pontos de hoje são os pontos 350 a 354, que vão tratar dos anjos, a criação e a ordem da sabedoria divina. Esses pontos que no nosso dia a dia de catequese e teologia são muito importantes porque nos levam a refletir sobre, primeiro, os seres espirituais, né? Esses pontos aqui nada mais são que um pequeno resumo sobre essa criação dos seres espirituais, né? Da providência divina, da ação de Deus. Estes 5 pontos, eles nos levam a refletir sobre a lógica da criação. Então, vamos lá. Vamos ao ponto 350. Os anjos são criaturas espirituais que glorificam a Deus sem cessar e servem o seu plano salvífico em relação às outras criaturas. Ad omnia bona nostra cooperantur angeli. Os anjos prestam a sua cooperação a tudo quanto diz respeito ao nosso bem. Esse é o ponto 350. No ponto 351, os anjos assistem Cristo, seu Senhor, servem-no de modo particular no cumprimento da sua missão salvífica em relação aos homens. Ponto 352. A Igreja venera os anjos que a ajudam na sua peregrinação terrestre e protegem todo o gênero humano. Ponto 353. Deus quis a diversidade de suas criaturas e a sua bondade própria, a sua interdependência e a sua ordem. Destinou todas as criaturas materiais para o bem do gênero humano. O homem, através dele, toda a criação tem como destino a glória de Deus. Ponto 354. Respeitar as leis escritas na criação e a relação derivantes da natureza das coisas é princípio de sabedoria e fundamento moral. Bom, 5 pontos muito profundos, muito objetivos. Bom, a síntese teológica que está nesses pontos 350 e 354 apresenta uma visão orgânica da criação, onde anjos, homens e todas as criaturas encontram seu lugar na ordem querida por Deus. Esse conjunto, ele expressa o duplo movimento da fé. Contemplar o Criador e compreender o sentido da criação como expressão da sua bondade e sabedoria. Os anjos, criaturas espirituais, glorificam a Deus e cooperam na economia da salvação, ao ponto que o homem, ápice da criação visível, é chamado a ordenar o mundo para a glória de Deus. Então, a reflexão teológica sobre anjos, sobre a criação, sobre o primado do homem aqui, não é uma reflexão que esteja à margem da teologia, da catequese, da ética, da liturgia. Ela é essencial. A compreensão disso tudo para a fé cristã é profundamente são alicerces. Ela fundamenta a moral natural e orienta uma liturgia cósmica que sustenta esta pedagogia da Igreja. A criação espiritual, os anjos como servidores do desígnio de Deus, como vimos já nos itens anteriores, nas aulas anteriores, são, digamos assim, profundas para entender que tudo age harmonicamente porque foi criado harmonicamente. Então, o número 350, que nós acabamos de ler, ensina: os anjos são criaturas espirituais que glorificam a Deus sem cessar e servem os seus planos salvíficos em relação às outras criaturas. Essa afirmação, ela retoma a tradição da Igreja, que define os anjos como seres em substâncias intelectuais separadas, criadas por Deus antes do mundo visível, cuja missão consiste em participar da providência divina. Isso nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras. A Escritura, ela é testemunho disso desde os primórdios, desde o início da revelação. Salmo 103. Faz os ventos e seus mensageiros, e das chamas de fogo os seus ministros. No Novo Testamento,
Hebreus 1,14, todos eles são espíritos servidores, enviados para o serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Santo Agostinho, ele sintetiza de uma maneira magisterial, né, e de uma maneira muito profunda a relação entre anjos e criação. Na ordem da criação, o anjo é a primeira criatura que brilha a luz do Espírito e reflete o Logos eterno. Isso está na obra Cidade de Deus, é muito bonita essa citação. Através dos anjos, a criação participa do louvor eterno e da comunicação do bem divino. Então, o segundo ponto, 351, vai tratar dos anjos e da missão de Cristo. Os anjos assistem Cristo e servem no cumprimento de sua missão. Então, o Evangelho mostra que os anjos no nascimento de Cristo, na tentação do deserto, na agonia do Getsemane, na ressurreição, São Leão Magno ensina que os anjos servem ao mistério da encarnação, pois reconhecem no Cristo, o seu Rei, e no homem redimido, o novo templo de Deus. Isso é muito importante porque, para nós cristãos, cristologia e angelologia se entrelaçam. Cristo é o centro da criação, visível e invisível. E assim, a liturgia da igreja reflete essa comunhão. Cada Eucaristia é celebrada a união com os anjos e com os santos, como uma proclamação do prefácio da missa. Com os anjos e arcanjos e com todos os coros celestes proclamamos a vossa glória. É muito interessante essa lógica que nós temos assim. A liturgia, ela expressa essas verdades de fé. Então, pensar esses pontos e apresentar aos catequizandos é muito importante. Segundo ponto, o ponto 352 vai falar que os anjos e a igreja peregrina. A igreja venera os anjos que ajudam na sua peregrinação terrestre e protegem todo o gênero humano. Então, portanto, essa veneração expressa nas orações litúrgicas da festa dos santos, arcanjos, e na devoção pessoal, na oração do anjo da guarda, por exemplo, ela expressa uma devoção da igreja. São Basílio Magno explicita isso numa afirmação: cada fiel tem ao seu lado um anjo como protetor e pastor, para conduzir a vida. Então, a doutrina da presença dos anjos manifesta a dimensão comunitária e espiritual da igreja. Não estamos sós no caminho da fé. A comunhão dos santos inclui também os anjos, servidores da unidade do corpo místico de Cristo, sem que isso se torne numa idolatria, né? Então, tudo aquilo que se parecer com idolatria não faz parte da nossa tradição. Os anjos são servos de Deus, estão a serviço de Deus, estão a serviço da caminhada, da peregrinação da igreja. Não são, na verdade, esse é o pecado original do ser decaído. Querer ser como Deus, querer ser fonte da adoração. Então, o número 353 do Catecismo revela o desígnio de Deus. Deus quis a diversidade das criaturas e a sua bondade própria, a sua interdependência, a sua ordem. Então, aqui é falado de uma criação harmônica e hierárquica. São Boaventura ele vai falar que a criação é um vestígio trinitário, onde cada ser reflete uma nota do bem supremo. A antropologia cristã encontra, assim, uma dignidade muito bonita. O homem, através de toda a criação, tem como destino a glória de Deus. A afirmação que São Paulo coloca em Colossenses 1,16: tudo foi criado por ele e para ele. Então, daqui nós podemos entender que o homem é um mediador da criação, chamado a unir-se pela razão à liberdade, na ordem material e espiritual, como um único hino de louvor. Aquilo que é dito no Concílio Vaticano II, na Gaudete Spes: o homem é a única criatura sobre a terra que Deus quis por si mesma. Ele não pode encontrar-se plenamente a não ser pelo dom sincero de si. Ou seja, o caminho para Deus é querermos ser aquilo que Deus quer que sejamos. Assim, essa ecoteologia humana e espiritual se funda na teologia da criação. O homem, respeito à ordem natural, é parte integrante da moral cristã. E o número 354, que conclui esse resumo, e diz: respeitar as leis inscritas na criação e a revelação derivantes da natureza das coisas é princípio de sabedoria e fundamento moral. Esta é uma formulação clássica
da lex naturalis, ou seja, da lei natural. São Tomás de Aquino usa ela. A lei natural é a participação da criatura racional na lei eterna de Deus. Então, para nós cristãos, que somos batizados, que assumimos esse compromisso de fé, a moral cristã deve ser entendida não como uma ação arbitrária, não como uma imposição externa, mas ela é inerente à nossa natureza. Negar a ordem natural das coisas é negar o Criador. Isso o Papa Bento XVI afirmou, né? Então, isso é muito contemporâneo. Enquanto existe nosso cotidiano, muitas pessoas negam a natureza, aquilo que estão vendo, negam aquilo que estão compreendendo, criam mundinhos para viver. Negar a ordem natural é negar o Criador. É lembrar isso, gente. Ou seja, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que pode haver maior do que isso? Então, nas nossas peculiaridades, nas nossas singularidades, nós expressamos a presença de Deus, a ação de Deus. Mas isso não pode infringir a lei natural, porque a lei natural é que nos constitui. Ou seja, o homem não é produto de si mesmo. Não somos nós que nos criamos e nós que nos fazemos segundo aquilo que pensamos. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E nós nem podemos nos fazer à imagem e semelhança das nossas arbitrariedades e nem querer criar um Deus à nossa imagem e semelhança. O homem não é produto de si mesmo, ele é espírito e vontade, mas também é natureza. E deve respeitar a natureza que lhe foi dada. Isso é algo muito profundo. Existem ideologias que pregam isso, existem filosofias que pregam isso, mas não são cristãs. E todo ser, como disse, tem liberdade de seguir esses caminhos, mas não impor esses caminhos a outros. Nós temos o nosso caminho, nós pensamos e nós não impomos nada. Simplesmente nós vivemos a nossa natureza. Então a catequese deve educar para o conhecimento da criação como dom e tarefa, despertando essa consciência moral para o respeito da vida, a sexualidade, o meio ambiente, as expressões da sabedoria divina estão aí. Tudo tem um propósito. Foi criado a imagem e semelhança de Deus, homem e mulher os criou, e cada um tem a sua perfeição, a sua dignidade. E isso é muito importante saber, porque isso tem muitas implicações na catequese, na moral e também na liturgia. O ensinamento sobre os anjos, sobre a criação, sobre o primado do homem, ajuda os catequizandos a perceberem a dimensão espiritual do mundo, o sentido do bem, o sentido da ordem, o chamado à comunhão com Deus, o chamado ao serviço de Deus. Então o catequista alcança sucesso nesse projeto quando apresenta os anjos como sinal da presença divina e educadores na fé. Então, a exemplo disso, os catequistas passam também a ser, dentro dessa lógica, como que anjos de muitas pessoas, ressaltando que toda a criação é boa, ordenada para o amor. Repercussão que isso tem na vida moral. O reconhecimento da ordem natural conduz à responsabilidade ética. Respeitar as leis da criação, viver segundo a verdade de Deus, cultivando justiça, pureza e cuidado com a casa comum. Assim, a moral cristã não é uma mera norma, mas é uma resposta amorosa da criação, dos filhos mais amados, ao Criador. E isso é experimentado na liturgia cotidianamente. As orações eucarísticas falam isso. O fiel que aprender a unir o seu louvor, a sua oração, ao louvor dos anjos, oferece um exemplo de que nós estamos, de fato, a caminho da casa do Pai. E, enfim, se eu pudesse sintetizar aqui em poucas palavras esse ponto 350 e 354. A teologia da criação dos anjos, como exposta no catecismo, ela revela o coração da fé cristã. Deus, fonte da ordem, da sabedoria, cria todas as coisas com um projeto para a sua glória e para o bem do homem. Os anjos são servidores do plano divino e o homem mediador entre céu e a terra. Participam da mesma vocação de glorificar o Senhor. E é muito bonito, em outros temas a gente tratou disso, né? Quando Cristo nasce, os anjos cantam em coro, glória a Deus nas alturas e paz na terra, os homens por ele amados. Aqui é muito bonito que esse canto, ele repercute na nossa liturgia, nós cantamos isso até hoje.
toda a celebração dominical tem o canto do glória, tem o canto do glória. E em toda a celebração nós temos o santo, santo, santo. Ou seja, 3 vezes santo, perfeição do santo. Então, os anjos que celebram, os anjos que servem o plano divino, eles lembram que o homem é mediador entre o céu e a terra. E eles participam e são coparticipantes dessa vocação de glorificar o Criador. Então, a catequese, a moral e a liturgia são expressões dessas mesmas verdades. Educar, agir e celebrar segundo a ordem dada pelo amor divino de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos. Esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.